Amém. Meus irmãos, quem aqui ainda assiste noticiário? Ó, bastante gente que ainda assiste noticiário. Antes de nós lermos o texto, eu queria que a gente pensasse um pouco, eu queria puxar um pouco o seu pensamento para ver se você pensa como eu faço. Eu brinco com os irmãos que eu tenho uma maneira engraçada de ler a Bíblia, né? Eu uso minha mente e viaja um pouco, eu tenho muita imaginação. E eu fico imaginando, meus irmãos, quem ainda assiste o noticiário, e eu acredito que deve ter uns 15 anos que eu não vejo televisão, mas eu acredito que os noticiários não devem ter mudado muito de lá para cá. Notícias de corrupção tem ainda? Desvios milionários tem ainda? Violência tem ainda? Gente que deveria estar presa e não está, tem ainda? Gente que era para ter ficado presa um tempão e saiu antes, tem também ainda? Então não mudou nada, então não estou perdendo nada. O noticiário é isso. E aí eu fico imaginando, e aí eu vou puxar da sua memória também, talvez você não faça mais isso, mas já tenha feito. Você assiste o noticiário, você vê todas essas coisas acontecendo, você vê todos esses roubos milionários, você vê essas pessoas se locupletando do dinheiro público, sendo violentas, e às vezes a violência da caneta é muito maior do que a violência da pistola, né? A gente costuma ter mais medo da pistola, né? Mas o bandido da caneta, ele mata muito mais gente com uma canetada do que alguém no sinal, com uma pistola. E a gente assiste aquilo tudo antes de dormir, porque o noticiário é à noite, né? A gente assiste aquilo tudo antes de dormir, e pensando o quê? Que no dia seguinte vai ter que acordar 4h30 da manhã, às vezes, 4 horas da manhã, e pegar aquele japeri, que já me falaram que está melhor agora, né? Mas na minha época, o japeri era uma prova de espartano, né? Você era um negócio assim, dizem que está melhor agora, mas tem outros transportes que estão do mesmo nível, né? Pegar um BRT, dizem que também não é legal, pegar o metrô da Pavuna também, não é legal. E aí você assistiu aquele noticiário, e no dia seguinte você está lá naquele aperto, em pé, né, com sono, cansado, indo ganhar o seu salário, que às vezes não é suficiente para pagar todas as suas necessidades. Por que eu estou contando essa história? Porque eu fico imaginando o Asaf, Salmo 73. Eu imagino o Asaf dentro do japeri. Depois de ter assistido o noticiário na noite anterior, ele assistiu no Jornal Nacional, ele viu aquele monte de corrupção, ele viu aquele monte de roubo milionário, ele viu aquele monte de gente que deveria estar presa e não está, ele viu aquele monte de gente que deveria estar tendo algum tipo de punição, algum tipo de sofrimento e não está. Aí ele vai de manhã, entra lá no japeri, todo apertado, a marmita chega a estar esquentando as costas dele de tão apertado que está. E aí eu lembro do Salmo 73. Vamos ler de novo o Salmo 73? Agora com essa visão, pensa no Asaf, no japeri. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade. Falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre toda a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração, e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei a tarefa pesada demais para mim.
até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faça do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Pai amado, obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra. Fala conosco nessa noite, abençoa-nos, Senhor, transforma-nos, consola o nosso coração, fortalece o abatido, Senhor, anima o cansado, e que nós possamos sair daqui nessa noite, ó Deus, com o nosso coração e com a nossa fé renovada em Ti, para a glória do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Então percebem, irmãos, Asaf estava vivendo um grande dilema. Na verdade, não. Ele viveu um grande dilema. Porque aqui nós temos uns versos que nos indicam que ele já está escrevendo esse salmo quando o seu coração já havia sido curado. Quais são as pistas que nós temos disso? Versos 1 e 2. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ou seja, ele está escrevendo aqui depois do que aconteceu. Uma outra evidência, versos 15 e 16. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Então aqui, ele está nos deixando claro que isso também são eventos que já passaram. Era assim que ele estava se sentindo. E por fim, versos 21 e 22. Quando o meu coração estava cheio de amargura, e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Então aqui o salmista, Asaf, já nos dá a indicação, olha, eu sei que eu estava errado, eu sei que não era para eu estar pensando daquela forma, agora eu entendo que eu estava embrutecido, agora eu entendo que aquilo era algo pesado demais para eu meditar, mas a verdade é que esse pensamento passou pelo seu coração, esse sentimento passou pelo seu coração, ele teve essa crise, mas foi uma crise que não o derrubou, porque ele fala no verso 2 que foi quase que os pés dele se desviaram do caminho. Mas então qual foi a razão disso? Foi a prosperidade dos maus. Ele diz no verso 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Então Asaf, que era um homem de Deus, que era um homem temente a Deus, que procurava viver uma vida pura, que procurava viver uma vida de obediência a Deus. Quando ele olhava para o Jornal Nacional, quando ele olhava ao redor, quando ele olhava para as notícias, quando ele via as coisas ao seu redor, ele pensava, mas está dando tudo certo para eles. Está dando tudo certo para eles. E aí, então, ele começa a dar a descrição do que ele está vendo. Ele invejava a prosperidade dos maus. O que ele vê, então? Versos 4 e 5. Para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Canseiras dos mortais, lembra o Japeri, não lembra, gente? As canseiras dos mortais. Pensa, você lá na estação de manhã e o trem atrasa. Aí quando atrasa é melhor ainda, porque você vê a estação enchendo, e você fica imaginando onde vai entrar esse povo todo quando a porta abrir. E quando a porta abre, tem aquela parede de gente assim, né? E tem que entrar. Canseira dos mortais, mas os ímpios não passavam por isso. Asaf passava por isso todo dia. Asaf, ele vai dizer na frente que era castigado toda manhã.
no Japeri, e quando ele olhava para a vida dos ímpios, nem doentes eles ficavam. Seu corpo é forte e sadio. A gente, como crente, às vezes a gente tem esse consolo lá no íntimo, não tem? Quando a gente vê assim, não, que aquele cara, você vê no noticiário um cara rico, famoso, cheio de dinheiro, mas sem Jesus. Ele não tem Jesus, mas ele é rico, cheio de dinheiro, tem uma esposa linda, uma família linda, aquele comercial de margarina. Aí a gente, crente lá no fundo, assim, mas ele não deve ser feliz. A gente não pensa isso? Não, um consolinho para a gente lá no fundo? Ah, mas ele não deve ser feliz. De repente ele vai ficar doente, esse dinheiro todo nem vai dar. Mas o ímpio, nesse caso, os ímpios que Asaf está descrevendo aqui, são aqueles ímpios, não é o ímpio da esquina, não é o ímpio ali do sinal. Ele está descrevendo os ímpios do Jornal Nacional, são esses aí que ele está descrevendo. Esse ímpio, até quando fica doente, gente, é diferente da gente. Né? Quem já passou uma noite lá na fila da posse, sabe, né? Porque esses, quando ficam doentes, eles vão para o Sírio-Libanês. Eles vão para o Albert Einstein. Né? Então, até mesmo quando eles ficam doentes, é diferente de nós. E Asaf está vendo isso, Asaf está olhando para eles, porque eles não partilham das canseiras dos mortais. Eles não ficam na fila da posse, eles não pegam o Japeri. Eles não são afligidos como os outros. Esses ímpios estão vivendo uma vida regalada. E não adianta a gente ficar procurando defeitinho para nos consolar, não. Tem muitos deles que estão felizes mesmo. Estão completamente satisfeitos com isso. E o que decorre disso, então? Por isso, por eles viverem uma vida assim, por eles não terem preocupações, por eles terem o seu corpo forte e sadio, por eles não partilharem das canseiras dos mortais, por nada dar errado na vida deles, então o que acontece no verso 6? Por isso, por eles não terem esses problemas, por eles estarem sendo ímpios e estarem tendo lucro com isso, estarem vivendo bem com isso, então a soberba os cinge como um colar, a violência os envolve como um manto, os olhos saltam-lhe de tanta gordura e do coração brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre toda a terra, porque a vida deles está dando certo, gente. A grande verdade é isso, no final das contas, o dinheiro que eles roubaram está com eles não estão na cadeia, não estão doentes, não estão sofrendo nenhum tipo de opressão, está tudo dando certo, e eles vão olhar ao redor e vão dizer o quê? Eles vão se importar, eles vão se preocupar, eles vão fazer alguma meia-culpa? Não, eles têm soberba, eles são orgulhosos. Eles têm orgulho do que eles fazem, eles não veem nenhum problema, nenhuma dificuldade, e ainda falam da opressão com arrogância, porque eles não estão sofrendo nenhuma consequência em relação a isso. E é isso que Asaf está vendo. Eles zombam, verso 8. Verso 9, abrem a boca para falar contra os céus, porque eles não estão vendo. A gente, como crente, fica aqui, daqui a pouco vai ficar doente, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, daqui a pouco o filho dele deve estar viciado em droga. A gente fica torcendo para dar alguma coisa errada na vida deles, né? Mas nem sempre dá. E Asaf não estava vendo nada de errado na vida deles. E por eles terem uma vida dessa forma, por estar dando tudo certo para eles, eles estão cheios de orgulho, eles estão cheios de arrogância, e eles ainda têm seguidores. Verso 11, não, desculpa, verso 10. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Porque tem um monte de gente que não está na situação deles, mas que queria estar. Poxa, bem que eu podia arrumar um cargo de assessor, né? Bem que eu poderia entrar numa boquinha como essa. E tem um monte de gente que gira na órbita dessas pessoas, tem um monte de fãs, tem um monte de pessoas que estão ali, ó, com a boca aberta, só seguindo seus exemplos, só olhando para o que eles fazem, estão ansiosos para poder viver uma vida igual a deles, e ficam ali, ó, cercando, e são os seus seguidores, a sua torcida. Quantos e quantos torcedores de corrupto tem por aí, gente? Gente que briga nos bares, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, por gente que não merece absolutamente nada disso. São o seu povo que está ali, ó, e bebe com a avidez deles como uma fonte. Olham para eles e veem neles uma referência, veem neles um exemplo. E no que eles dizem? Verso 11.
como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eles estão vivendo bem, não tem nenhum raio caindo na cabeça deles, eles não estão sofrendo nenhum tipo de canseira dos mortais. Ou Deus não existe, ou Deus não está vendo. Porque nada acontece. Esse é o pensamento dos ímpios. E aí, então, Asaf, no 12, ele faz um resumo da vida do ímpio. Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Esse é o resumo daquilo que Asaf viu quando olhou para a vida dos ímpios. Quando ele terminou de ver o repórter na noite anterior, quando ele desliga a televisão para ir dormir, lembrando, fechando ali a marmita para poder levar no dia seguinte, o que ele vê quando ele desliga lá a televisão a vida deles é muito tranquila, e eles estão cada dia mais ricos. Aí ele acorda de manhã, vai para a estação, entra no Japeri, consegue entrar, entra junto com a galera empurrando, não precisa nem se segurar, porque não tem como cair, você pode tirar os 2 pés do chão, que não dá nada também, você está apertadão. Aí lá dentro do Japeri, aí ele é o verso 13, o verso 13 é Asaf dentro do Japeri, 13 e 14, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração, e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e cada manhã sou castigado. Eu não estou nem falando do emprego do Asaf, tá, gente? Eu só estou falando do caminho de ida. Pensa aí na tarefa que você quiser, que ele vai exercer durante todo o dia, para quando for 18 horas, quem já pegou treino na Central 18 horas? Você quer conhecer a natureza humana? Vai para a Central 18 horas. Dizem que está melhor agora, que tem uma plataforma separada para os idosos, e tal. Na minha época não tinha isso não, filho, era pisar na cabeça de velhinho, jogar bebê para o alto. A Central 18 horas é a prova de que o ser humano não presta. Pode ir lá. E aí ele passa o dia inteiro trabalhando e tem que voltar nesse Japeri. Então ele pensa nisso, olha, a vida do ímpio está boa, a vida do ímpio está próspera, o ímpio está ganhando dinheiro a rodo e não acontece nada com ele. Eu que estou conservando puro o meu coração, eu que estou lavando as minhas mãos na pureza, eu estou aqui, no Japeri. E ele fica com um conflito por causa disso. E aí vem o 15, o 15 e o 16, como eu falei, são mostrando que isso foi passado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Ele não compartilhou esse pensamento enquanto esse pensamento estava vivo no seu coração. Ele escreveu esse salmo depois que ele já tinha lidado com isso, depois que ele já tinha tratado isso com Deus. Ele não havia compartilhado, porque ele disse, se ele chegasse na igreja, chegasse no meio dos irmãos e falasse assim, gente, eu estou achando que não está valendo a pena ser crente não. É melhor a gente arrumar uma boquinha lá com o deputado, arrumar uma boquinha lá com o vereador, porque esse negócio de ser crente não está legal, eu não estou aguentando mais pegar o Japeri. Mas ele não fez isso, porque se ele fizesse isso, ele estaria traindo a geração dos filhos, ele estaria trazendo para o meio da congregação, estaria trazendo para o meio do povo um descontentamento. Ele não fez isso. E reconhece no 16 que só refletir para compreender isso, essa contradição na cabeça dele, era uma tarefa pesada demais para ele. Mas aí o ponto de virada qual é? O ponto de virada é o verso 17. O que curou Asaf foi o seu relacionamento com Deus, a sua adoração. Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Quando Asaf entra e adora a Deus, quando Asaf entra no templo e se envolve no seu relacionamento com o seu Senhor, quando ele se envolve no seu relacionamento com o seu Pai, com o seu Criador, com o seu Salvador, quando ele se envolve nesse relacionamento de adoração, ele então tem uma perspectiva divina a respeito dessa situação, porque olhando com os olhos humanos, é realmente uma contradição, olhando com os olhos, com a perspectiva do ser humano, é uma contradição complicada, pesada demais, mas na perspectiva de Deus, o que importa
é o fim. É isso que importa. Eu atentei para o fim deles. E então, a partir daqui, Asaf começa a fazer a descrição, a diferenciação do fim daqueles que são ímpios e do fim daqueles que, apesar de estarem no Japeri, conservam o seu coração puro. 18, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Pode pular para o 27. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Esse é o fim daqueles que estão vivendo regaladamente. É dessa forma que a vida deles vai terminar. E ele também fala a respeito de si, a partir do verso 23. No entanto, apesar de estar no Japeri, no entanto, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? E aqui ele fala da dor, ele reconhece a dor. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Pula para o 28. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar as suas obras. Então percebam que ao entrar no templo, ao entrar em adoração, ao entrar no seu relacionamento com o seu Deus, ele muda a perspectiva e tira a perspectiva daquilo que os olhos veem, tira a perspectiva daquilo que o ser humano enxerga, que o ser humano aspira, e passa a enxergar com as lentes de Deus, com os olhos de Deus, toda essa situação. E ele percebe que há uma grande diferença entre o fim daqueles que hoje podem estar vivendo uma vida regalada e o fim daqueles que hoje podem estar vivendo uma vida de lutas e dificuldades. E o que importa é esse fim. Não importa como a vida está sendo vivida. E quais são as aplicações que a gente pode tirar dessa perspectiva de Asaf? Quais são as aplicações para a nossa vida? Guilherme, tá bom, eu não pego mais o Japeri, eu continuo pegando. O que você está querendo dizer? O que essa palavra diz para mim? A primeira coisa que você precisa ter certeza e convicção no seu coração é que todos os pecados serão punidos. Todos. Não haverá um único pecado na história da humanidade que não seja punido. Mas nenhum deles é punido aqui. Porque existe um pensamento popular, né, de que aqui se faz, aqui se paga. Essa é a verdade bíblica? Não é. Porque mesmo que esses homens ímpios sejam presos, mesmo que esses homens ímpios fiquem doentes, mesmo que esses homens ímpios morram de uma doença horrorosa, isso dá a eles um lugar no céu? Não. Não. Porque os seus pecados não são punidos nessa vida. Nenhum pecado é punido nessa vida. Todos vão colher o fruto dos seus pecados na eternidade. Alguns podem sofrer consequências aqui nessa terra, claro, mas isso não é pagar pelos seus pecados. Os únicos que já tiveram os seus pecados totalmente punidos são aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque todo aquele que está refugiado em Cristo, todo aquele que depositou a sua confiança em Cristo, todo aquele que se arrependeu dos seus pecados e confia totalmente no sacrifício da cruz, esses seus pecados já foram punidos.
E não serão punidos novamente, porque já foram derramados sobre Jesus. Sobre ele veio a ira de Deus. Então, os pecados daqueles que estão em Cristo já foram punidos na cruz. Os pecados daqueles que confiam no Senhor Jesus já foram punidos. Agora, todo aquele que não está em Cristo terá os seus pecados punidos, e não importa o quanto sofram nessa vida, ou o quanto tenham uma vida regalada, não importa, isso não faz nenhuma diferença. Quando vier o dia do juízo, aí sim, eles vão pagar por todos os seus pecados. Foi aí que os olhos de Asaf foram colocados na perspectiva divina. Então essa é a primeira aplicação: todos os pecados serão punidos, e nenhum deles será punido aqui. Não fique como espectador esperando a hora que o ímpio vai sofrer, esperando a hora que o ímpio vai cair, porque isso não é punição pelo pecado. Se ele não se refugiar em Cristo, seu pecado será no dia do julgamento, quando Jesus vier julgar os vivos e mortos, e os destinos eternos forem selados. Segunda aplicação: olhando para essa mensagem, pode parecer que nós estamos falando de um conformismo, de uma resignação. Ah, Guilherme, então eu tenho que me conformar e eu tenho que aceitar essa coisa de eu pegar o japeri todo dia, eu tenho que aceitar essa coisa desse sofrimento, desse trabalho cansativo. Não é um conformismo e uma resignação total que esse salmo está nos dizendo. Não é isso que Asaf está nos dizendo. Olha, conforme-se com a vida que você está vivendo agora. Não. Nós podemos fazer o que está ao nosso alcance para que a nossa vida melhore. A gente pode trabalhar mais, buscar um outro emprego, buscar uma outra formação, estudar, buscar um outro preparo, fazer um concurso público, fazer uma poupança, aprender a gastar os recursos que chegam nas suas mãos. Isso a gente pode fazer, e não só podemos, nós devemos fazer isso. O que Asaf está nos apresentando aqui não é que nós devemos estar total e completamente satisfeitos com uma vida de sofrimento. Não é isso. Nós temos todo o direito, e Deus nos estimula a termos sabedoria para buscarmos um trabalho melhor, aplicar melhor os nossos recursos, fazer uma poupança. Isso é não somente lícito, mas recomendável. Também, como cidadãos, nós devemos buscar exercer a nossa cidadania de uma forma que vivamos num país mais justo, num país onde haja menos corrupção, onde haja menos injustiças. Isso é lícito e nós devemos fazer isso. Então essa aceitação da condição com os olhos apenas no fim, não é uma desculpa para eu ficar assim: ah, não, eu estou aqui sofrendo hoje, não estou fazendo nada para melhorar a minha vida, porque no final eu vou para o céu. Não é esse o sentimento. Nós podemos e devemos buscar uma vida mais sadia, mais saudável, dentro do contexto que nós estamos vivendo, mas o que nós não podemos é estar invejando a arrogância e achar que viver uma vida honesta não vale a pena. Entendem a diferença? Você buscar uma vida melhor para você, trabalhando, estudando, né, se colocando melhor no mercado de trabalho, sendo mais sábio, aplicando seus recursos, fazendo uma poupança, e isso não é invejar os ímpios, isso é ser sábio. Então você não pode estar invejando os ímpios. E existe um outro aspecto também, que nós devemos nos desenvolver, mas entendendo que o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho honesto, não é somente nosso, porque nós somos filhos de Deus. Provérbios capítulo 29, avança aí, retorna um pouquinho, avança mesmo, avança, Provérbios 29, nós estamos falando aqui da diferença entre os ímpios e os justos, certo? Provérbios 29, verso 7. Vamos ler juntos o que diz aí no Provérbios 29, verso 7? 1, 2 e... O justo se interessa pelo direito dos pobres,
mas o ímpio não se importa com isso. Então nós, como pessoas que buscam a Deus, que são justificados por Deus, nós devemos sim nos preocupar com essa vida injusta que há no nosso mundo. E nós devemos fazer o que estiver ao nosso alcance para melhorar as coisas. Então não é um conformismo. E existe aqui um outro versículo, Efésios capítulo 4, que vai falar especificamente do trabalho das nossas mãos. Efésios capítulo 4. Verso 28. Eu cito muito esse versículo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Para que tenha o que repartir com o necessitado. Então, meus irmãos, minha irmã, o nosso trabalho honesto, o nosso trabalho suado, ele não é só para nós. E nunca será só para nós. Nós podemos buscar, não só podemos, como devemos, buscar a melhoria da nossa condição de vida, sem invejar os ímpios, sem achar que viver honestamente não vale a pena, mas nós devemos buscar essa melhoria, não apenas para nós. Nós não somos como o mundo, ou não deveríamos ser. Todo crescimento nosso visa abençoar. Nós devemos nos importar com a condição do próximo. Todo cristão deve se importar com o outro, como o outro está vivendo, se o outro tem o que comer, se o outro tem o que vestir, se o outro tem onde morar. E é isso que faz parte da nossa cidadania. Não é papel da igreja como instituição fazer isso, mas é papel de todo crente. Todos nós estamos inseridos na sociedade, todos nós estamos, cada um na sua função, cada um no seu lugar, está sendo colocado por Deus para poder abençoar naquele lugar. E não importa o que você faça, você pode ser um deputado cristão, você pode ser um sapateiro, você pode ser um recepcionista, onde você estiver, se preocupe com o próximo. Ajude quem você puder ajudar, tenha no seu coração, quando você estiver trabalhando e pensando, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu tive um aumento, eu tive um extra, pense em como você pode abençoar, porque se nós estivermos pensando apenas em como eu posso melhorar a minha vida, aí eu estou saindo da palavra. Eu posso buscar a melhoria? Posso. Só para mim? Não. O cidadão do reino, o cristão, o justo, ele se preocupa com o direito dos pobres, ele se preocupa com o necessitado. Então não é uma resignação, mas também não é um enriquecimento sem causa. Esse é a segunda aplicação. Terceira aplicação qual é? O sofrimento do cristão não é sem propósito. Asaf descreveu aqui a vida do justo como uma vida de fardos, como uma vida de dores, como uma vida que, ele estando, mantendo o seu coração limpo e as suas mãos sendo lavadas na inocência, ele está sofrendo. E nós precisamos entender que o chamado do Evangelho, o chamado de Jesus, é um chamado ao sofrimento. Nunca houve nas Escrituras Jesus mentindo para nós, dizendo que nós não fomos chamados. O evangelho do pare de sofrer, né? O evangelho daquilo que você não vai ter nenhuma dor, nenhuma necessidade, isso é mentira. É mentira. Romanos, capítulo 5. Versos 3 a 5. O cristão sofre, mas não é sem propósito. Deus tem propósito do nosso sofrimento. Romanos 5, de 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz
perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós vamos passar por dores, nós vamos passar por sofrimentos. Isso é dito para nós em todo o Novo Testamento. Nós precisamos entender a diferença de como as bênçãos e as maldições são apresentadas no Antigo e no Novo Testamento. Quando falamos de Antigo Testamento, nós estamos falando de sombras, daquilo que aponta para uma realidade espiritual. Se você reparar, o Antigo Testamento não fala de vida eterna. O Antigo Testamento não vai falar prioritariamente de uma vida após a morte. Para eles, a visão deles é uma visão nesse mundo. Então, quando Deus abençoa o seu povo no Antigo Testamento, Ele traz fertilidade, Ele traz terra, Ele traz riqueza, Ele traz chuvas e abundância. Quando você vai falar de maldições no Antigo Testamento, você vai falar de fome, esterilidade, enfermidade, morte, pragas, porque são coisas nessa terra, mas são coisas que apontam para uma realidade espiritual. E quando nós viemos para o Novo Testamento, quando a gente tem a revelação plena, quando Jesus, que é a revelação plena de Deus, Ele não vai falar mais de riquezas, Ele não vai falar mais de uma vida sem sofrimentos. Ele vai falar de quê? De vida eterna e de morte eterna. Muda-se. Então, aquelas bênçãos materiais do Antigo Testamento apontam para as bênçãos eternas que nos são reveladas no Novo Testamento a partir de Cristo. E aquelas maldições do Antigo Testamento apontam para as maldições eternas que nos são reveladas em Cristo. Então, nossas bênçãos não estão nessa terra. Por isso que toda vez que você ver um pregador falando de prosperidade, a tal da teologia da prosperidade, toda vez que você ver uma igreja que vai falar de riqueza, onde o crente tem que ser rico, onde o crente não pode ficar doente, pode reparar que ele está usando textos do Antigo Testamento. Porque se você for usar os textos do Novo Testamento, me mostra um apóstolo que se deu bem. Me mostra uma igreja que estivesse tranquilona, reinando. Não tem, gente. O chamado do Evangelho é um chamado ao sofrimento, e Deus está nos ensinando, Deus está nos transformando, nos moldando por meio do sofrimento. E nós também precisamos nos gloriar em sofrermos com Cristo. Romanos capítulo 8, avança um pouquinho aí, estamos no 5, avança para o 8, versos 16 e 17. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Até aí todo mundo acha legal, né? O Espírito confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Opa, eu sou filho de Deus, isso é bom. Mas o 17. E se somos filhos, todo mundo ficou feliz porque é filho, né? E se somos filhos, somos também herdeiros. Gostei também, Guilherme. Essa parte eu gostei. Eu sou filho, sou herdeiro. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo e, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos herdeiros de Deus, se nós somos co-herdeiros com Cristo, o que vai acontecer com a gente? A gente vai sofrer. É o que a Bíblia diz, gente. Não se engane, nós fomos chamados ao sofrimento, mas o sofrimento que Deus nos passa, que nos permite passar, né? Ele tem um propósito. No que lemos no Romanos 5, ele produz perseverança, produz esperança. Aqui, nosso sofrimento nos mostra a nossa identidade. Nós somos identificados com Cristo por meio do sofrimento. Então, o sofrimento para o cristão é uma bênção, é uma dádiva, é um sinal de que nós somos filhos de Deus e de que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É uma característica da nossa identidade.
Poxa, Guilherme, mas eu não vim aqui para ouvir isso não, eu estava a fim de ouvir um negócio mais legal. Então vamos para um negócio mais legal. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá. Avança um pouquinho, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Versos 17 e 18. Nós vamos sofrer? Vamos. Vamos passar tribulação? Vamos. Nós fomos chamados a isso? Sim. Faz parte da nossa identidade? Com certeza. Mas olha o que Paulo fala. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, como Asaf estava olhando. Asaf estava olhando para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, que foi quando ele foi para o templo e começou a ver. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Meu irmão e minha irmã, não há comparação com a glória que nós teremos com Deus, por vivermos uma vida de obediência, uma vida fiel a Ele, com o sofrimento que isso causa. Da mesma forma que não há comparação com a dor e o sofrimento daqueles que, embora tenham vivido uma vida regalada nessa terra, não tenham se rendido ao Senhor, não tenham se arrependido dos seus pecados, porque a nossa vida, ela é breve, a nossa vida, ela é um sopro comparado com a eternidade. Então saiba que, se nós permanecermos firmes em meio a toda essa tribulação que nos é afirmada, o Novo Testamento aponta para o nosso sofrimento com Cristo. Mas tenha os seus olhos colocados, e essa é a última aplicação, tenha os seus olhos colocados na eternidade. O mundo que nós vivemos é um mundo caído. O mundo que nós vivemos é um mundo governado pelo pecado. O coração dos homens é governado pelo pecado. Deus continua sendo soberano, mas Ele ainda permite que as consequências do pecado afetem o mundo e afetam a nós. Por estarmos vivendo num mundo caído, nós continuaremos a ver injustiças, nós continuaremos a ver violência, nós continuaremos a ver o justo sofrendo, porque o mundo não é justo. E até que Deus consume todas as coisas, até que Deus venha para acabar com todo o pecado e acabar com toda a injustiça e levar a sua igreja para a eternidade, até esse dia, nós viveremos num mundo injusto. Então os nossos olhos não são para estar colocados nesse mundo. Nós estamos aqui como peregrinos. A nossa pátria não é essa. O nosso destino não é esse. Então nós não devemos nos agarrar, nós não devemos nos esforçar, gastar toda a energia buscando ter nessa vida uma grande vida. Porque essa vida, ela é temporal. Todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação deve estar voltada para construir aquilo que não se vê, aquilo que é eterno e não vai perecer. Então que a gente possa fazer como Asaf, que embora tenha quase resvalado os seus pés, embora ele tenha quase se desviado do caminho, ele se aproximou de Deus, abriu seu coração para Deus, apontou para Deus tudo que ele achava e tudo que ele pensava. Não compartilhou com a congregação, ele compartilhou com Deus. E nessa perspectiva, nesse momento em que ele, no seu relacionamento com seu pai, e ele abre o seu coração para o seu pai, e Deus muda a perspectiva de Asaf. E sabe o que é mais interessante? Não existe nenhuma indicação no Salmo de que Asaf não ia pegar o japeri no dia seguinte.
ele ia pegar o japeri no dia seguinte. Mas o coração dele não estava mais pesado, porque os olhos dele não estavam colocados naquilo que perece, mas os olhos dele estavam colocados na eternidade. Amém? Vamos ficar de pé. O seu relacionamento com Deus, meu irmão e minha irmã, é o que vai ditar a sua vida. O seu relacionamento com Deus é que vai ditar a forma como você enxerga o mundo. Se você se limita a se relacionar com Deus nessas poucas horas que a gente passa juntos aqui, a chance que você tem de enxergar o mundo como Asaf estava enxergando, e o risco que você corre de desviar os seus pés como ele quase se desviou, é grande, muito grande. Então cultive esse relacionamento, porque esse foi o único diferencial no relato de Asaf. A vida dele não mudou, o que mudou foi a perspectiva dele, e essa perspectiva só mudou no relacionamento com o Pai. Pai amado, obrigado, Senhor. Abre os nossos olhos, ó Deus. Não permita, ó Pai, que nós fiquemos nos enganando, vivendo uma vida que parece que é uma vida de quem pertence a Ti. Uma vida que se resume a estar nos cultos, a ler a Bíblia quando se lê no culto, a orar quando se lê no culto. Oh Deus, livra-nos de uma vida assim, porque assim nós vamos perecer. Que nós possamos, ó Deus, ter o nosso relacionamento contigo, que é o nosso Pai, um relacionamento diário com um Pai que está sempre presente, com um Pai que está sempre com os ouvidos abertos, com um Pai que está sempre com a mão estendida, sempre. Oh Deus, quantas pessoas vivem nesse mundo numa carência de quem ouça o que ela tem a dizer, numa carência de quem tenha a mão para lhe estender. Às vezes nem mesmo os pais dessa pessoa estão ali para ouvi-la ou para acolhê-la ou acudi-la, mas o Senhor está sempre. E a grande verdade, Deus, é que somos nós que não estendemos a mão a Ti. Somos nós que não buscamos o Teu ouvido. Somos nós que não buscamos o relacionamento contigo. Porque o Senhor está sempre presente. Então, ó Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a mudar isso. E a termos um relacionamento contigo que vai nos fortalecer e olharmos para esse mundo sob uma outra perspectiva, e olharmos para as coisas desse mundo sobre uma outra perspectiva, e nos relacionarmos uns com os outros sobre uma outra perspectiva. E isso só será possível, Senhor, se nós estivermos um profundo e comprometido relacionamento contigo. Ajuda-nos, ó Deus. Não queremos cair, não queremos nos desviar, não queremos ser seduzidos ou levados a pensar que não vale a pena viver uma vida reta, viver uma vida de coração limpo e de mãos lavadas na inocência. Não, nós queremos estar tão próximos de Ti, tão ligados a Ti, que não há dor nesse mundo que nos aparte de Ti, que não há sofrimento nesse mundo que nos leve a duvidar do Seu amor, que não há nenhuma dor, nenhuma injustiça nesse mundo que nos leve a querer estar longe de Ti. Oh Deus, como precisamos disso, Senhor. Fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo, que Teu Espírito esteja sobre nós e ministre, ó Deus, aquilo que eu não fui capaz de ministrar, e que o Senhor
fale aos corações do teu povo da forma que eu não sou capaz de falar. Obrigado, Deus. Leva-nos em paz, guarda-nos, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus.